Todas as noites, exatamente às 3h03 da madrugada, alguém sorria para mim pela janela. Eu moro no 10º andar, sem sacada, sem varanda, apenas vidro. Não importa quantas vezes eu feche as cortinas, desligue as luzes, vire de costas, às 3h03 eu sinto a presença. E quando olho, ele está lá, um sorriso parado, branco, grande, quase familiar. A primeira vez que vi, meu coração disparou como se tivesse visto um fantasma, mas eu não me movi. Fiquei ali, paralisado, tentando entender o que aquilo significava. Achei que fosse reflexo, ilusão de ótica, cansaço. Eu tinha dormido mal. Talvez fosse só minha mente pregando peças. Mas na noite seguinte, lá estava ele de novo, sorrindo, no mesmo lugar. E a cada noite, o sorriso parecia mais largo, mais confiante. Nunca vi o corpo, só o rosto. Um rosto que parecia colado no vidro, como se quisesse entrar. Quando chovia, o sorriso não desaparecia. Quando desliguei todas as luzes, ele ainda estava lá, como se brilhasse no escuro. Eu tentei gravar, tirei fotos, mas sempre que eu via depois, a janela estava vazia. Até que uma noite eu jurei por tudo. Ele piscou para mim. Eu ainda não sabia, mas aquele era o começo. O início de algo que eu jamais conseguiria explicar. E muito menos escapar. Eu tinha acabado de me mudar para aquele apartamento. O prédio era antigo, no centro da cidade. Corredores longos, escada de emergência enferrujada e um porteiro que parecia dormir em pé. Mas eu gostei da vista e do silêncio. Depois de um término complicado, eu só queria recomeçar. Um lugar meu, longe de tudo, sem passado, sem perguntas. O apartamento era espaçoso, barato demais para localização. Quando perguntei por quê, o corretor deu de ombros. Último inquilino sumiu. Ninguém nunca paga esse preço por muito tempo. Eu deveria ter ouvido, mas não ouvi. A primeira semana foi tranquila. Tirei tudo das caixas, comprei uma cortina nova, enchi a geladeira com coisas que eu nunca cozinharia. Dormi bem, ou achava que sim. Às vezes acordava cansado, como se tivesse corrido à noite. Uma vez, achei minhas chaves do lado de fora da porta. Outra, a TV estava ligada em um canal estático. Achei que era distração, cansaço. Mas então, numa noite qualquer, 3h03 da madrugada, eu acordei sem alarme, sem barulho. Apenas abri os olhos. A janela estava aberta. Eu tinha certeza de que havia fechado. Levantei para fechar e então, a primeira brisa gelada entrou no quarto. Um calafrio subiu pelas minhas costas e naquele instante eu senti. Algo me olhava, não de longe, de perto, como se já estivesse ali, me esperando. Na primeira vez eu fechei a janela, fechei a cortina e voltei para a cama. Me convenci de que era só paranoia. Um vento qualquer. Talvez deixei a janela mal fechada. Mas no dia seguinte, 3h03 da manhã, acordei outra vez. A janela estava entreaberta. Eu me levantei devagar. Caminhei com cuidado até a sala. Nada. Olhei para fora. A rua, lá embaixo, parecia distante demais. Quando voltei para o quarto, eu vi. Ali, do lado de fora da janela, alguém me olhava. Era só o rosto, iluminado por uma luz que não vinha de lugar nenhum. Um rosto sorrindo. Um sorriso fixo, largo, branco, com os cantos da boca quase encostando nas orelhas. Eu congelei. Meus pés não respondiam. Minha respiração ficou presa no peito. O rosto não piscava, não se movia, mas o sorriso era como se crescesse, como se cada segundo que eu encarava ele sorrisse mais. Eu não lembro quanto tempo fiquei ali, só sei que em algum momento fechei os olhos e me joguei de volta na cama, debaixo do cobertor como uma criança. Quando amanheceu, não havia nada lá fora, nenhum rastro, nenhuma marca. E o pior, eu comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu sonhei acordado? Alucinação? Um surto? Comecei a pesquisar. Privação de sono, paralisia, reflexos distorcidos.
Mas nada explicava a nitidez daquele sorriso. Nada justificava o fato de, na noite seguinte, eu acordar de novo. E lá estava ele, no mesmo lugar, no mesmo horário, como se tivesse esperado o dia inteiro só para me ver de novo. Depois da terceira noite, eu parei de tentar fugir. Algo dentro de mim dizia: se eu fingir que não vejo, talvez ele vá embora. Mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Comecei a reparar em detalhes que antes ignorava. Sempre às 3h03, nunca um minuto antes, nem depois. Às vezes eu já estava acordado, só esperando, e ele vinha, o sorriso, sempre o mesmo. Mas então começaram os sinais, luzes piscando. A TV ligava sozinha, com a tela congelada num canal sem som. Uma risada bem fraca, ecoando no corredor, mesmo com a porta trancada. E o mais estranho, os aparelhos paravam de funcionar exatamente às 3h03. Celular, relógio, micro-ondas, tudo congelava, como se o tempo estivesse sendo sequestrado. Comecei a anotar tudo num caderno. Fiz mapas, cronogramas, instalei câmeras no quarto, na sala, no corredor, mas sempre que eu tentava assistir às gravações, imagem travava, sempre no mesmo ponto. 3h03. Decidi deixar uma das câmeras gravando diretamente apontada para a janela. No dia seguinte, quando fui ver, nada. A janela vazia, nenhuma figura, nenhum sorriso. Mas eu aparecia na imagem, parado, olhando fixamente para a janela, sem piscar, sem se mover, por 47 minutos. Eu não lembrava disso. A partir daí, tudo começou a desmoronar. Eu evitava sair de casa. Passei a viver na madrugada tentando decifrar o padrão. Já não sabia se o que via era real, porque às vezes eu olhava para o espelho e por um instante jurava que estava sorrindo, mesmo sem querer. Um sorriso forçado que não era meu. E foi aí que a dúvida surgiu pela primeira vez. E se ele não está do lado de fora da janela? E se ele está dentro de mim?